E vem conferir a crítica do anime Yamada-kun to Level 999 no Koyosuro. E eu assisti o anime Yamada-kun to Level 999 no Koyosuro. E eu sou um grande fã do gênero de romance. Não importa se é no cinema, não importa se são nos animes, eu gosto do gênero. Eu sei que ele é um gênero clichê, e ele é um gênero que ele abre poucas brechas para as pessoas serem inventivas e criarem coisas novas dentro do gênero. Afinal, são sempre os mesmos personagens, as mesmas premissas ou coisas muito parecidas. E eu sempre tento destacar quando uma obra faz algo diferente. Não que em Yamada-kun eles façam algo completamente diferente, mas eu gostei de como a premissa leva para outro lado, mudando a perspectiva dos personagens e invertendo os valores de alguns personagens. E por que eu falo isso? Porque normalmente, como que eles descrevem os personagens em animes desse estilo? Normalmente é o personagem que começa a conhecer a menina, a partir daí ele cria uma relação através dela, ele é um personagem que acaba se apaixonando por ela, é um personagem tímido, é um personagem que não sabe como que vai conquistar ela, ele é uma personagem normalmente mais nova ou da mesma idade, e aqui eles inverteram os valores, porque é ela que se apaixona por ele primeiro, é ela que tem um interesse por ele, ela é mais velha que ele, então essas inversões de valores trouxeram pelo menos um frescor novo para esse anime, fazendo com que a perspectiva mude, porque quando você muda, que a mulher muda de posição com o homem nessa situação, você não simplesmente muda os personagens de posição e mantém a mesma história, você também tem que mudar como você vai conduzir a sua história. Então, apesar desse anime ter todos os clichês do gênero possível, desde as situações mais clichês que você já viu no anime, em todos os animes de romance possível, apesar disso, eu gosto que eles tentam trabalhar de uma maneira diferente. E como eu falei, apesar de você saber para onde o anime vai, para onde ele vai levar, apesar disso, pelo menos quem está vendo a obra consegue de novo ter um frescor novo em alguns pontos. Uma comédia um pouco diferente que consegue te divertir ao longo dos 12 episódios, uma história que flui muito bem, que entra com uma perspectiva diferente, porque a premissa da história também é diferente, porque é de uma menina que sem querer encontra esse cara, porque ela é uma menina que tinha um namorado, só que o namorado dela acaba trocando ela por uma mulher que ele conhece dentro dos videogames. Então a partir daí, ela por coincidência acaba conhecendo um cara que é um jogador profissional daquele jogo, e aí ela começa a ter um relacionamento de amizade até virar algo a mais. Claro que nessa temporada eles não começam a namorar. Mas isso é muito interessante, até no fator de ela ser uma mulher mais velha e mais decidida do que ela quer, enquanto ele é um cara um pouco mais novo, e a partir daí, essa inocência e essa falta do que saber o que ele quer também, ajuda muito a criar uma relação diferente entre eles. E isso eu gostei bastante. Então, em relação à história, em relação a personagens, é o que eu falo. Você vai ver, já viu esses personagens em todos os lugares possíveis. Mas aqui, tem um frescor novo e os clichês são feitos de uma forma interessante, de uma boa maneira. Eu acho que o problema aqui fica um pouco entre dois pontos principais, que eu acho que acabam afetando muito a obra e geram um certo desgaste ao longo dos 12 episódios. Primeiro, seria a relação do casal principal. A ideia é muito boa, mas a certo ponto do episódio, a relação deles tinha que evoluir. E a ideia meio blasé do protagonista faz com que você não crie essa relação tão forte do casal como um todo. E isso acaba enfraquecendo um pouco, de você torcer por eles, porque eles são completos opostos. Essa é a ideia do anime. Enquanto uma mulher é super ativa no que ela quer fazer, ela mostra o que ela quer ter, ela não tem medo de fazer o que ela quer, o menino é um cara que você vê que ele é um pouco mais tímido, ele é alguém que não tem muito uma noção dessa ideia do romance que ele nunca viveu. E isso no começo seria muito legal, mas seria mais legal se ao longo da obra ele fosse soltando mais. Ele fica muito blasé ao longo dos 12 episódios. Isso acaba afetando um pouco a relação dos dois, para o público criar uma conexão mais forte com eles. Outra coisa que afeta um pouco isso seria um pouco dos personagens secundários, que eu acho que funcionam muito no modo deles serem muito carismáticos, funciona muito no estilo de como realmente eles são trabalhados na parte da comédia e como usam eles como escada para alguns pontos da história, mas alguns pontos eu acho que poderiam ter trabalhado um pouco mais, aprofundado um pouco mais os personagens. Tem algumas discussões interessantes aqui que o anime meio que passa por cima, até nos personagens secundários, e que você vê que poderiam ser discussões mais interessantes, até que muitos animes não vão muito dentro disso, como por exemplo, a relação de uma criança estar jogando um jogo e ela realmente
ter do outro lado uma pessoa que ela não conhece. Isso acontece num episódio onde tem um encontro de uma personagem muito mais velha que é mais estranho. Isso é uma discussão interessante, mas uma personagem mais jovem também joga o jogo, como que isso afeta ela? Isso são discussões interessantes que o anime não vai muito a fundo. Até nesse ponto poderia ser o diferencial, como realmente trabalhar o jogo como algo para ter discussões mais profundas, como aquilo afeta outras pessoas. Isso seria muito legal e o anime meio que passa só por cima. Outra coisa que eu acho que o anime ele falha um pouco seria um ponto na parte de trilha sonora, porque tecnicamente eu gosto bastante desse anime. Eu acho que a animação dele é muito boa e trabalha muito bem a parte de realmente ser algo que passa a ideia de ter uma fluidez maior, um traço mais limpo, cores mais vivas e mais limpas, que faz com que o anime crie esse clima de romance. E ao mesmo tempo eles mudam muito a estética de uma forma interessante para quando eles vão correr para a parte mais do romance da obra. Mas ao mesmo tempo a trilha sonora, que é algo que tem que ser marcante e marcar na obra, eu acho que não funciona muito bem. Mas mesmo assim, pelo menos a parte de estética, a parte de animação, de fluidez, de como eles conseguem fazer com que a comédia flua muito bem nesse ponto dos traços, ajuda muito a fazer com que o anime funcione. Outra coisa que eu gosto dessa obra é que eles não caem num erro que muita obra que mexe com videogame cai, que é cair de cabeça nos videogames, fazer com que seja meio a meio. Metade do anime foque nesse romance todo deles e a outra metade mostra eles jogando videogame, eles evoluindo lá dentro. Eu acho que essa obra não precisava. Eu gosto como o videogame, o jogo que eles jogam, é uma desculpa para a obra acontecer como um todo, mas não é o ponto principal para as coisas irem desenvolvendo. Eu gosto de coisas mais interessantes assim. Mas que eu falei, esse anime ele tem alguns pontos que eu acho que eles perdem um potencial aqui, como por exemplo, o ponto de trabalhar melhor os personagens secundários. Também acho que eles perdem um ponto muito grande no ponto de como trabalhar a ideia de o game mesmo, com discussões mais profundas. E os personagens principais, apesar de eles funcionarem muito bem, eu gostar deles como casal, achar que o anime funciona, faz com que os clichês funcionem muito bem, eu acho que em alguns pontos o anime poderia e deveria ter mudado um pouco a característica dos personagens. Parece que em 12 episódios a gente sente que eles estão mudando, a gente sente que a relação deles está crescendo, mas parece que, por um lado, a personagem feminina ela vai evoluindo muito, ela vai mudando muito as suas características, ela evolui e ela desenvolve ao longo de 12 episódios. Ela começa de um jeito e termina de outro, mas o personagem principal eu sinto que ele fica na mesma. Eu acho que o personagem masculino sinto um pouco de falta. Esse é aquele velho caso que, individualmente, a personagem feminina funciona muito bem, mas o masculino não funciona tão bem individualmente, e juntos eles acabam até funcionando um pouco melhor, mas essa falta de você criar uma relação maior com o personagem masculino tira um pouco essa ideia de você criar uma relação com eles. Eu acho que isso para um casal acaba fazendo falta. Mas foi como eu falei, para um anime de romance, em questão de parte técnica, de romance, de clichê, eu achei que foi um bom anime para passar o tempo, que entregou mais do que eu até esperava em alguns pontos. Eu demorei para ver ele, porque de primeira, tanto a premissa como a ideia como um todo, não chamou minha atenção. Eu acho que essa falta de expectativa também para a obra como um todo, e eu não conhecia a obra original, fez com que eu fosse com a expectativa baixa e gostasse da obra, porque eu já falei, eu gosto do gênero de romance, eu gosto desse estilo de obra, e no final deu certo, e foram 12 episódios que passaram voando, e foram muito gostosos de se acompanhar. Não é um anime incrível, não é o melhor anime de romance do mundo, mas é um anime acima da média. Concluindo, Yamada-kan to Level 999 no Koyosuru é um anime que eu acho que ele poderia ter sido melhor do que ele foi, mas ele não é um anime ruim, ele é um anime acima da média. Pra quem gosta do gênero de romance, pra quem gosta desse estilo de anime, eu acho que vale a pena acompanhar, porque foram 12 episódios que passaram bem rápidos. Eu consegui maratonar a obra sem realmente sentir ela. Realmente é uma obra que funcionou bem pra mim. Mas ao mesmo tempo, não tem como negar que eu esperava mais. Esperava mais de gostar mais do personagem principal, esperava gostar mais dos personagens secundários, achava que as mensagens, as ideias que o anime apresenta poderiam ser melhor discutidos, mas como eu falei, pra quem só quer um anime bom pra passar o tempo, eu acho que essa é uma boa decisão, que é um anime acima da média, que vai ter bons personagens, uma boa parte técnica e um bom romance. E por isso que eu fecho o anime Yamada-kan to Level 999 no Koyosuru com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Yamada-kan to Level 999 no Koyosuru? Você gostou? Você não gostou? O que você acha de uma próxima temporada? Deveria ter? Não deveria? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.